do sofá, sabe? Se você pensa em pessoas que estão orando para que um ente querido venha a Cristo, pessoas que, talvez pais que estejam orando por um filho doente ou uma família que precisa de uma vitória nas finanças, essas coisas que elas precisam são realmente milagres. Uhum. Então, nessa nossa conversa de hoje, os milagres são coisas do passado, eles ainda acontecem, nos dê um pouco de esperança para... vamos falar sobre a realidade dos milagres. Bem, quando ouvi dizer que esse seria o assunto do dia, a primeira coisa que pensei foi: ok, quantos milagres de cura eu vi na minha vida? Eu acho que quando nós falamos de milagres, geralmente é nisso que as pessoas pensam, sabe? Elas pensam em cura. Uhum. Será que conheço alguém que foi curado? Sim. E sim, conheço algumas pessoas que foram milagrosamente curadas. Eu conheço muitas outras que foram curadas, mas não milagrosamente, demorou um período de tempo. E eu conheço pessoas que oraram e o que elas pediram não aconteceu. E pessoas que até mesmo morreram enquanto oravam para ficar Sim. bem e viver. E assim, nós nem sempre entendemos por que Deus faz as coisas da maneira que Ele faz. E assim, a melhor coisa a fazer é confiar em Deus naquilo que você quer. Mas depois, confiar em Deus, ainda que não receba aquilo. A grande questão é confiar em Deus. E não receber o que eu quero, é confiar em Deus. Mas, quando pensei nisso, eu pensei: será que temos visto milagres? Bem, sim. Se observarmos, nós somos cercados de milagres em todo o tempo. E eu pesquisei alguns fatos divertidos para nós falarmos sobre a grandeza de Deus. E se você realmente quiser ver algumas coisas que Deus faz, você deve ler os últimos capítulos de Jó. Quando Jó Uhum. estava questionando Deus, então Deus, ele pegou Jó e explicou algumas coisas que ele faz, como: onde você acha que guardo as estrelas? Ou como alguns grãos de areia param as ondas do oceano? Sim. Sabe, o nosso corpo, só o que é preciso para um corpo humano funcionar por um dia, já é um milagre por si só. Mas ouça, seu sangue circula por todo o seu corpo 3 vezes a cada minuto. O seu sangue viaja 12.000 milhas todos os dias dentro do seu corpo. Uau. Seu coração bate 35 milhões de vezes por ano. Você tem 60.000 vasos sanguíneos dentro do seu corpo. Os impulsos nervosos viajam pelo cérebro numa velocidade de 250 milhas por hora. Uma pessoa usa 17 músculos quando sorri e 43 quando franze a testa. Eu acho que Deus quer que a gente sorria mais. Eu acho que sim. Um adulto médio tem mais de 20.000 respirações por dia. Então pense, se seu fôlego fosse tirado de você, você não poderia mais sobreviver. E então, eu estava ensinando uma vez sobre viver maravilhado, porque acho que nós realmente... Sabe, quando acordei hoje de manhã, peguei meu café, sentei na minha cadeira, e a primeira coisa que comecei a pensar foi: como somos abençoados por ter uma casa para viver e comida para comer e água limpa em casa. Sim. E eu realmente gosto do meu café, de beber o meu café. E aí eu comecei a pensar em todas as pessoas que não têm isso. E todas aquelas que acordam todos os dias com dor, ou aquela mulher que já se levanta com medo do seu marido acordar porque ele a espanca quando ele fica bravo. Ou a garota que foi sequestrada para o tráfico sexual e quando ela acorda, tudo que ela tem que fazer é esperar para ser usada 12 vezes naquele dia por um homem que pagou pelo seu corpo. E eu pensei, tem tantos milagres ao meu redor o tempo todo. Eu pensei, desde que esse assunto surgiu, que seria muito bom compartilhar com as pessoas. Primeiramente, você é um milagre. Para te manter vivo por um dia, é preciso um milagre. Se pensarmos no ente querido que não foi salvo, primeiro, nunca diga, você nunca vai mudar. E nunca diga isso, nunca vai acontecer.
porque o apóstolo Paulo estava a caminho para capturar e aprisionar cristãos e ele se converteu no caminho para Damasco. De repente, uma luz brilhou Sim. ao seu redor, ele caiu de seu cavalo e ele foi confrontado por Jesus. Então você nunca sabe o que Deus vai fazer. Mas acho que a melhor maneira de receber um milagre em sua vida é esperar por ele. E talvez não vejamos tantos quanto deveríamos ou poderíamos ver, porque nós não os esperamos, esquecemos às vezes do quão Sim. grande Deus é. E ouça isso, existem mais de 18 mil espécies só de aves. Veja, 18 mil. Existem 900 mil tipos diferentes de insetos vivos no mundo. 3 mil tipos de cobras e a maioria das pessoas nem gosta delas. Na Cordilheira dos Andes tem um morcego do tamanho de uma framboesa. Nossa! Eu gostaria de ver esse rapazinho. Do tamanho de uma framboesa. Além de tudo isso, pense em todos os animais que Deus criou e em toda a variedade da vida marinha que está no... Sabe, Deus Sim. é tão criativo e tão incrível. Eu tenho muita dificuldade em entender como alguém não consegue acreditar em Deus, sabe? Porque, certamente, para as pessoas, deve ser preciso mais fé para ser ateu do que para ser um crente. Porque como tudo isso poderia acontecer? Sabe? E para mim, existe uma reafirmação em tudo isso, de que há um ciclo muito intricado de tudo que acontece em nossos corpos no Certo. mundo. E se Deus pode cuidar de tudo isso, Ele pode fazer qualquer coisa. Certo. Sabe, não há nada que eu possa pedir para Ele que seja grande demais para Ele lhe dar. Certo, exatamente. E sabe, se Deus não nos dá o que queremos, precisamos confiar nele o suficiente para acreditar que ele sempre tem razões para o que ele faz. Sim. E podemos não entendê-las. Costumo dizer que vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. Houve muitas coisas muito difíceis que passei na vida que eu não entendia por quê e Deus não me livrou delas. Mas olho para trás agora e eu entendo que, na verdade, aquelas coisas difíceis fizeram coisas boas para mim. Embora se tivesse sido minha escolha, eu teria me livrado na época. Sim. Então, ouça isso. Existem cerca de 200 bilhões a 2 trilhões de galáxias no universo. Uau. Então nunca acaba. Sim. Nunca acaba. Todas as coisas são possíveis com Deus. São de 100 bilhões a 1 trilhão, a uma grande lacuna aqui. Sim, isso é um vão As pessoas enorme. não conseguem nem contar. As estrelas, apenas na nossa galáxia. Na nossa galáxia, a temperatura no centro do Sol é de 15 milhões de graus Celsius. Deus é tão incrível. E sim, se você já se perguntou se Deus ainda está fazendo milagres hoje, Deus está ocupado fazendo milagres o dia todo. Nós é que simplesmente não temos tempo Sim. para pensar e tomarmos ciência disso. Sabe, o mundo está cheio de maravilhas incríveis. E passamos por elas em nossas pequenas e ocupadas vidas e não tiramos tempo para pensar ou observá-las. E isso muda a nossa visão quando fazemos isso. Muda tanto para nós e isso nos dá esperança Certo. que precisamos para cada dia. Porque como você, eu já vi milagres incríveis. Quer dizer, eu vi algumas coisas que você simplesmente não consegue explicar. Seu pai recebeu um milagre de cura? Com certeza, ele recebeu muita pouca esperança com o câncer dele. E agora nós tivemos anos maravilhosos com ele desde então. E Sim. somos muito gratos. E eu também vi as coisas não saírem do jeito que eu orei e que eu Certo. queria. E foi de partir o coração. Mas o que eu realmente aprendi com tudo isso é que existe muito mais esperança em confiar em Deus e entender, sabe, que o mundo é do jeito que é, mas que Deus é maior do que qualquer coisa. Então, se há pelo menos a esperança de que Deus possa fazer algo quando eu peço a Ele, já é melhor do que só sentar e dizer nada vai acontecer. Certo. Então, eu vou viver com a esperança e eu vou ver as maravilhas em todas as coisas que Deus está fazendo.
em vez de... Porque eu já estive nos dois lugares. Uhum. Em vez de dizer, não, não há sentido. Há um sentido. Anteontem eu me levantei e eu tive um probleminha com alguém e eu estava trabalhando no processo de perdão e às vezes isso leva alguns Sim, dias. certo. Você decide perdoar, mas então o diabo continua te lembrando e assim. Eu me levantei e eu fui para onde eu sempre vou, para a cafeteria e o meu tempo com Jesus e meus pensamentos inicialmente meio que queriam ir para o lado negativo. Mas então eu disse rapidamente: não, eu não vou para esse lugar. Eu vou pensar no quanto eu sou abençoada. E assim, então eu comecei a pensar. Tenho um marido com quem sou casada há 56 anos, tenho 4 filhos, eu tenho 12 netos, moro numa linda casa, eu tenho meu café, eu tenho amigos, sabe? Eu não... Sabe, nós temos que pensar no que nós temos e não naquilo que nós não temos. Sim. Quero dizer isso de novo porque acho importante que as pessoas ouçam isso. Sinto que há pessoas ouvindo hoje que estão chateadas com Deus porque as coisas não aconteceram da maneira que elas pediram e deixaram isso confundi-las. Porque Uhum. a Bíblia fala sobre a cura. Diz: imponha as mãos sobre os doentes e eles serão curados. E sabe, várias vezes a Bíblia diz que todos que foram a Jesus foram curados. Mas então, Paulo tinha algo errado com seus olhos Sim. e Epafrodito, diz a Bíblia, quase morreu pelo excesso de trabalho no ministério. Timóteo teve um problema estomacal e... Então, nem sempre funciona da mesma maneira o tempo todo. Então, quero dizer novamente, peça a Deus aquilo que você quer. Confie nele para isso, mas se você não receber, confie nele mesmo assim. Porque é confiando em Deus que nós o honramos, sabe? A Bíblia diz em João 11:40, crê somente e você verá a glória de Deus. E a glória que você vê pode não ser a glória que você queria ver, sabe? Mas ainda assim será glorioso. A Bíblia diz, acho que está em Lucas, quem ele encontrará na fé quando ele voltar. E acho que isso se tornou tão importante na minha vida que não importa o que esteja acontecendo, apenas permaneço na fé e confio em Deus, porque Ele é fiel e se Ele pode fazer essas coisas que falamos, quero dizer, só de manter a Terra girando no seu eixo todos os dias. E se ela parasse do nada? Sabe, certamente se Deus pode fazer isso, Ele pode fazer qualquer coisa que eu preciso ou que você precisa. Sim. E confio nele mesmo que ele não faça quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Então eu decidi acreditar que ele tem algo melhor em mente. Uhum. Que talvez eu não soube pedir a melhor coisa. Então, mais uma vez, sim. Deus ainda está fazendo milagres hoje. Ele sempre fez milagres, ele nunca parou. Ele nunca vai parar. E você mesmo é um milagre.
positive, think bright. Every day and every night, feel the light inside, make it your guide. When it feels so tough, when the road is rough, lift your head up high, reach for the sky. Think positive and shine, make the world divine. With a smile so wide, feel the joy inside. In the face of fear, whisper hope is near. Turn the dark to light, everything's alright. If you stumble, fall, get back up, stand tall. Find the strength within, let the good begin. Think positive and shine, make the world divine. With a smile so wide, feel the joy inside. In the face of fear, whisper hope is near. Turn the dark to light, everything's alright. If you stumble, fall, get back up, stand tall. Find the strength within, let the good begin. Think positive